Gálatas capítulo 4. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Versículo 7. O Novo Testamento nada mais é do que a continuação do Antigo. Ignore o Antigo Testemunho, então o Novo não poderá ser compreendido com clareza. Desde o Éden, Deus nos deixou mensagens que devem ser examinadas com diligência e oração. A fim de conservar o homem no caminho direito, o Senhor não poupou introduzir em sua palavra as consequências desastrosas da desobediência. Mas também deu especial destaque àqueles que, por sua fidelidade e integridade, tornaram-se exemplos inquestionáveis de que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Salmo 112, versículo 1. Ao chamar Abraão para dar início à descendência em que a promessa messiânica se cumpriria, o Senhor lhe prometeu um filho, o filho da promessa. Entretanto, a demora fez com que Abraão cedesse ao insistente pedido de Sara, gerando em Agar, a escrava egípcia, um filho que não correspondia à promessa de Deus. A impaciência gerou frustração e consequências desastrosas e inevitáveis. Mas foi através de Isaque que o Senhor confirmou a sua aliança e multiplicou o seu povo. Israel tornou-se o povo que representava o Deus vivo na terra e, sob a lei, deveria ser testemunha ao mundo de que Deus certamente enviaria seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. No entanto, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, como prometera, e a nação estava tão ocupada em observar dias e meses e tempos e anos, que não reconheceram em Cristo o cumprimento da profecia. Ao entregar a sua vida naquele madeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 29, encerrou toda a lei cerimonial. Não era mais necessário guardar os dias de festas e os rituais de sacrifícios, pois que todos eles apontavam para o plano da salvação em Cristo. Quando Jesus expirou na cruz, o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, Mateus capítulo 27, versículo 51, simbolizando a vitória do perfeito plano divino. Por meio do sacrifício de Cristo, temos livre acesso ao Santíssimo, onde está o trono de Deus. Perante o Pai, reconhecendo que a intercessão daquele que saiu vencendo para vencer, Apocalipse capítulo 6, versículo 2, é suficiente para nos salvar, devemos depositar o nosso coração a fim de que o Espírito de seu Filho realize em nós a sua boa obra. Eis o que Paulo estava exortando aos Gálatas e o que o Senhor nos pede todos os dias. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Provérbios capítulo 23, versículo 26. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, procederemos como uma classe de escribas e fariseus atuais? Entregue o seu coração a Deus sem reservas, e você verá se ele não vai abrir os seus olhos para compreender com clareza toda a Escritura. Paulo revelou aos Gálatas verdades tão absolutas e plenas que eles teriam arrancado os próprios olhos por amor a ele. Jesus mesmo afirmou: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João capítulo 8, versículo 32. O pecado revelado na lei nos escraviza, mas a verdade revelada em Cristo nos liberta, e o Espírito Santo nos dá poder para obedecer à lei da liberdade. Tiago capítulo 2, versículo 12. Estude a vida de Paulo, e você verá que, em momento algum, ele desobedeceu aos 10 mandamentos. Mas também, em nenhuma de suas palavras inspiradas, você encontrará uma única citação que se refira à lei como um meio de salvação. Abraão obedeceu porque ele era livre. Ele poderia ter se recusado a obedecer, mas escolheu ser obediente porque amava a Deus. Paulo e os demais apóstolos poderiam ter se recusado a pregar o Evangelho em tão terríveis condições, mas escolheram obedecer à voz de Deus, porque antes de tudo o amavam. Se amamos a Deus igualmente, somos filhos não da escrava, e sim da livre,
e lhe seremos obedientes porque escolhemos amá-lo. Tomando emprestado as palavras de Paulo, pergunto a vocês, meus irmãos: tornei-me porventura vossa inimiga, por vos dizer a verdade? Oremos, amados. Nosso Deus e Pai amado, o teu conhecimento é liberdade e é vida. Em te conhecer está a nossa felicidade. Que privilégio sermos chamados teus filhos e podermos clamar: Abba, Pai. Ensina-nos a sermos sempre zelosos pelo bem e termos a tua lei escrita em nosso coração. A nossa salvação foi comprada e garantida na cruz do Calvário, mas a nossa resposta a tão precioso e grandioso dom revela a quem servimos e para onde estamos indo. E nós queremos ir para a tua casa, Senhor. Salva-nos por tua graça, santifica-nos por tua palavra, glorifica-nos por ocasião da tua volta. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, livres em Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.